Bom, a gente vai começando a apresentação aqui, e aí quem for entrando depois a gente retoma os pontos, né? A gente vê de onde partiu. Para quem chegou aqui, muito prazer. Eu sou Renate, sou gerente de admissões aqui na Lala, e é uma alegria receber vocês nessa semana aqui de portas abertas aqui da Lala, né? Junto aqui comigo, a gente também tem pessoas aqui do time, tem a Lina, tem a Caro, tem o Alan também. Tá todo mundo aqui muito animado em receber vocês e tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, fiquem à vontade para usarem o chat, para usarem aqui, levantar a mão, para tirar dúvidas. A gente está aqui para dar mais informações sobre a Lala para vocês. Tá bom? Então, super bem-vindos e bem-vindas. Bom, gente, e o tema de hoje, né, a gente vai falar sobre os acampamentos, né? E aí a gente tem aí uma novidade para essa próxima temporada. Enfim, Lina, você pode mudar. E a notícia é que presenciais. Então, a gente passou algumas temporadas sem os acampamentos presenciais, mas a gente está voltando para essa próxima temporada com o acampamento presencial também. Então, a gente continua com o virtual, vai ter também acampamento virtual, mas a novidade é que para a próxima a gente também vai voltar com o acampamento presencial. E aí, gente, acho que é legal falar que ambas as modalidades, elas são incríveis, elas oferecem o mesmo conteúdo, a mesma profundidade, o mesmo preparo, né? Então, aqui a ideia de hoje, né, é a gente contar um pouco mais para vocês no detalhe, para que ajude vocês a tomarem essa decisão. Para qual acampamento que faz mais sentido para mim, para o meu momento, né? Para qual que eu devo me inscrever? Então, a gente vai contar um pouquinho mais sobre isso. E, bom, e para falar sobre essa parte, eu queria convidar o Alan, que também é um La Líder aqui da Lala, né, para ele contar um pouco, enfim, Alan, faça a sua apresentação, conte um pouco também do qual que é o conteúdo que vai ser aprofundado também nos acampamentos presenciais e virtuais. Oi, gente, eu me chamo Alan Rodrigues, eu participei de um camp da Lala, um camp presencial, lá em 2019, então há 5 anos atrás, algo assim. Então foi muito incrível. Hoje eu trabalho na Lala, sou consultor jurídico na Lala, e eu vou falar com vocês um pouco de como que funciona o conteúdo dos acampamentos. É importante dizer que é o mesmo conteúdo, tanto nos acampamentos presenciais quanto nos acampamentos virtuais. Eu estou muito feliz que vocês são de. Tem duas pessoas do Nordeste, do Maranhão, da Bahia, e tem uma de Minas Gerais. Então, bem legal, eu sou do Piauí. Então, estou bem animado com vocês. Eu acho que vocês devem estar tipo, super curiosos para saber sobre a Lala. Então, fique muito à vontade para perguntar, se tiverem dúvidas e curiosidades. Eu sei das curiosidades que eu estava lá. Eu fui, literalmente. Bom. E aí, esse conteúdo ele é dividido em várias fases. Basicamente, são 6 fases, como vocês estão vendo aí na apresentação. Na primeira fase, a gente vai construir essa comunidade. Ou seja, vocês vão se conectar com outras pessoas, outros jovens de outras partes do Brasil e da América Latina que estão lá participando do camp junto com vocês, tanto virtual como presencial. Na segunda fase é onde a gente vai investigar as nossas vulnerabilidades, ou seja, a gente vai pensar quem sou eu, de onde eu venho, o que que me frustra, o que que me faz tremer, sabe? Quais são as coisas que eu carrego, quais são as marcas sociais que eu carrego comigo, como isso afeta a minha vida? Então, se investigar, sabe? Então, essa seria uma segunda fase, né, desse processo. Bem-vinda, Milena. A gente está aqui conversando sobre os conteúdos, o conteúdo do camp. Então, a Renate, que é a gerente de admissões na Lala, já apresentou antes, mas fica à vontade para poder fazer alguma pergunta, alguma curiosidade. Eu me chamo Alan e eu, como eu disse aqui, eu
trabalho hoje na Lala, mas eu participei de um camp presencial. Se vocês tiverem alguma curiosidade sobre como que funciona o camp presencial, fique à vontade de me perguntar. E agora estou explicando sobre o conteúdo. E aí, como eu disse, na primeira fase, é uma fase de pertencimento, né, onde vocês vão se conectar com outros jovens do Brasil e da América Latina. Na segunda fase, vocês vão se investigar quais são as suas frustrações, pessoalmente, como é o Apolo, sabe? Quem é o Apolo pessoalmente, no mais interno? Quem é a Ana, quem é a Sábata, quem é a Milena, no pessoalmente? Essa seria a segunda fase desse conteúdo, onde a gente vai explorar isso. Na terceira fase, a gente vai treinar um pouco dessa contação de história, o que a gente chama também de storytelling, que é quem é o Alan, sabe? De onde ele vem, que, de que ele gosta, que esporte ele faz, sabe? E a gente vai treinar isso contando a nossa história para outras pessoas e ouvindo a história de outras pessoas também. E essa é uma fase muito interessante, uma coisa que eu gosto muito. Vocês vão praticar ou devem estar praticando um pouco disso na própria application, porque vocês precisam contar a sua história na application. Então já é uma parte desse treinamento, como contar a minha história. E na quarta fase, é onde vocês vão investigar qual é o problema. Isso está muito alinhado com a segunda fase do nosso conteúdo dos camps, porque quando você conta a sua história, você começa a perceber os problemas que estão imersos nessa história. Por exemplo, no meu caso, quando eu conto a minha história, sempre tem alguma coisa relacionada a racismo, a desigualdade. Então, sempre esses problemas estão ali dentro da nossa história. Então, a gente faz essa quarta fase, essa investigação desses problemas. Quais são os problemas sociais que atingiam o Apolo lá na Bahia? Quais são os problemas sociais que atingem a Ana no Maranhão? O que que move? O que que faz vocês tremerem de indignação quando ocorre alguma coisa? É o machismo, é o patriarcado, é o racismo, é a justiça climática? O que é, sabe? Então, nessa quarta fase, o Camp busca investigar isso em vocês para trazer esse problema. E na quinta fase, a gente avança nisso, no estudo, na investigação desses problemas sociais que vocês trazem, e a gente começa a procurar ferramentas. Como que eu posso ajudar? Como que eu posso resolver esse problema? Como que eu posso contribuir para o combate ao racismo no Brasil, para a redução das desigualdades? Como que eu posso atuar nisso? Então, o problema quem traz é vocês, e ele está sempre muito relacionado com a história de vocês, geralmente. E aí, nessa sexta fase, é uma fase de encerramento, onde geralmente vocês apresentam esse que vocês tiraram dessa semana para o resto da comunidade e escutam também histórias de pessoas que já chegaram onde vocês querem chegar, que já resolveram algum trabalho em algum problema, resolvendo algum problema social nas comunidades deles. Então, é basicamente isso. Fiquem à vontade, literalmente, fiquem muito à vontade para fazer qualquer pergunta. Eu sou um de vocês. Podem mandar no chat, ou podem abrir o microfone também. Se vocês tiverem perguntas exatamente sobre isso, ou curiosidade também. Pode fazer, fica à vontade. Qualquer curiosidade está liberado. Bom, Alan, muito obrigada pela explicação aqui. De novo, gente, reforçando o convite, esse espaço é para vocês. Então, dúvidas, podem mandar aqui. E, gente, então, aprofundando um pouco sobre os acampamentos presenciais, é importante falar que, primeiro, né, o acampamento presencial dessa próxima temporada, 2025, vai acontecer em São Paulo, e a gente vai oferecer esse acampamento em duas línguas, em português e inglês. Esse acampamento ele tem duração de 7 dias, né? E a gente também oferece uma ajuda financeira, né? Para cobrir o valor desse acampamento. E aí tem alguns pontos também que é importante considerar, né? Que para o acampamento presencial, então é necessário fazer essa viagem até São Paulo para poder participar. Eventualmente, se tiver alguém aqui que não seja do Brasil, vai precisar verificar, né, se precisa de alguma vacina específica para entrada no país. Então, é importante ter atenção nessas partes mais administrativas também para conseguir estar presencialmente.
Para os acampamentos presenciais, a gente também tem um volume reduzido de vagas, né? São poucas vagas disponíveis, e o custo total para participar do acampamento presencial sem ajuda financeira, é de US$ 1.500, né? E acho que nesse valor é importante destacar que dentro desse US$ 1.500 não estão incluídos valores referentes às passagens aéreas, né? Que para quem não mora em São Paulo, terá que providenciar. E aí também um outro ponto super importante é que para esse processo de admissões que as inscrições estão abertas, a gente vai receber as inscrições para os acampamentos presenciais somente até o dia 19 de julho. Tá? Então, quem ainda não se inscreveu e quer se inscrever para o presencial, corre lá que ainda está aberto, mas é só até essa sexta-feira. Não deixa para a última hora, não. Tá bom? E aí, sobre os acampamentos virtuais, a gente, na próxima temporada, vai oferecer nas 3 línguas, em português, espanhol e inglês. O acampamento virtual, ele tem duração de 5 dias, ele também tem ajuda financeira disponível, e um ponto interessante sobre participar do acampamento virtual é que ele acaba sendo um grupo mais diversificado, já que permite pessoas de lugares mais remotos participar também. Então, encontra-se muita diversidade nos acampamentos virtuais, né? E também para os acampamentos virtuais a gente acaba tendo um volume de vagas disponíveis maior, né? E o custo também, sem assistência financeira, ele é um custo menor do que um acampamento presencial, né? Então, o custo para o acampamento virtual, ele fica de US$ 500, e as inscrições para acampamento virtual, elas, enfim, também estão abertas, mas a gente tem um prazo um pouco maior, né? A gente vai fechar as inscrições dos acampamentos virtuais até o dia 6 de agosto. Então, só para recapitular, né, para o presencial, as inscrições vão até o dia 19 de julho, sexta-feira agora, e para os acampamentos virtuais, as inscrições vão até o dia 6 de agosto. E aí temos uma pergunta aqui, uma pergunta muito boa, que é: pode se candidatar aos 2 tipos de acampamento, caso não passar em um? Então, para essa temporada não, você vai ter que fazer essa escolha durante o seu período, o seu período de inscrição. Você vai ter que optar ou pelo acampamento presencial ou pelo virtual. Não é possível escolher os dois. Vamos lá. Próxima pergunta. Olá, eu sou a Yulia Bicalho, participei do Planejando, da apresentação de acampamentos, mas fiquei com uma pergunta. Eu fazendo a inscrição para acampamento presencial e no final eu ver que não vou conseguir bancar o acampamento, mesmo com a ajuda e bolsas, eu poderia trocar para acampamento virtual? Bom, para essa próxima temporada, de novo, não está previsto a gente fazer essa mudança de acampamentos, tá? Então, uma vez que você escolheu o acampamento presencial, a gente vai considerar todo o restante do processo pensando no acampamento presencial. Então, por isso que é muito importante vocês fazerem essa reflexão agora, né? Antes de seguir, antes de terminar a candidatura, né? Realmente não vai poder fazer essa mudança de um para o outro, tá bom? E aí a pergunta aqui da Ana Batista, na fase 5, sobre implementação de planos para atingir metas de impacto social, como funcionaria para os VCamps? Para essa pergunta, gostaria de convidar o Alan ou a Caro para responder, pois é uma pergunta específica sobre o módulo, módulo 5 do conteúdo. Claro, ¿quieres responder esta pregunta? Si quieres, por hablar en español y yo hago en portugués. Perfecto.
Claro que sí. Voy a hablar despacito en español y después, Alan, puedes repetirlo en portugués en caso de que no se entienda totalmente. Entonces, en cuanto a la pregunta, veo que se trata sobre la implementación de los planos para el tema de impacto social y cómo funciona para el tema de BICAMS. Entonces, tanto en los campamentos virtuales como presenciales, ustedes van a trabajar con un grupo de facilitadores, que son personas que tienen muchísima experiencia, digamos, tanto en el sector de impacto social como en el tema de facilitación. Y van a tener una serie de actividades en los campamentos, tanto virtual como presencial, pero este está especificado para el tema virtual. Tienen 2 sesiones al día y cada sesión tiene un enfoque específico. Entonces, en estas sesiones vamos a darles una serie de herramientas para que ustedes puedan entender, por ejemplo, si ustedes tienen una pasión puntual por algún tipo de sector, por algún tipo de proyecto, cómo abarcar ese tema y llegar a un punto en el que puedan crear un proyecto puntual sobre eso. Entonces les damos diferentes herramientas que les permita indagar en el problema y también indagar en sus pasiones y cómo conectar las dos. Entonces vamos a darles herramientas, por ejemplo, de planificación de proyectos, planificación de cómo conversar o cómo compartir cuál es tu pasión y cuál es el proyecto, digamos, que quieren hacer. Entonces, no solo en la fase 5, sino eso va a sumar todas las fases que tenemos. Vamos a darles herramientas clave para que ustedes puedan aprender a crear un proyecto y a indagar en lo que a ustedes más les guste, sus pasiones, para poder llevar eso adelante. Entonces, no sé si ahí fui clara, Alan, o puedes repetirlo. Sim, muito claro, gracias. O que a Carol está dizendo é que, basicamente, nos acampamentos virtuais, que foi o caso da pergunta, nós temos facilitadores, que são pessoas que vão guiar vocês remotamente durante a experiência. Não é como uma sala de aula, como a gente teve a experiência na pandemia, então tem pessoas muito mais próximas de vocês, mesmo no camp virtual. E durante os camps virtuais, nós temos 2 sessões ao dia, uma sessão pela manhã e outra sessão pela tarde. E nessas sessões, nós vamos trabalhar com você exatamente muitas ferramentas que são importantes, que como a Carol deu um exemplo, que são ferramentas-chave sobre como você apresenta o seu projeto para investidores, como você melhora a imagem do seu projeto, da sua ideia, e como vocês começam a implementar esse projeto social na prática, né? Porque às vezes a gente tem muito uma ideia, e aí já entrando no meu, a gente tem uma ideia de, eu queria trabalhar com tal coisa, mas como que eu posso colocar em prática? Exatamente isso que as sessões virtuais vão fazer com vocês. Como colocar em prática esse projeto? E aí, não só pela interação que você vai ter com os facilitadores dos camps presenciais, que são as pessoas que vão facilitar a sua interação, mas também olhando os outros participantes do acampamento. O que eles estão fazendo? O que está dando certo para eles? Que ideias eles estão tendo? Então, além da troca com as pessoas da Laura, tem a troca com outros jovens como vocês, que vêm de realidades parecidas, que estão enfrentando desafios parecidos nos seus projetos sociais. Conseguimos responder sua pergunta? Isso, exatamente como a Alina disse, o conteúdo são os mesmos para os camps presenciais e os camps virtuais. A Yula perguntou se as reuniões são gravadas. Se sim, onde eu consigo encontrar as gravações? A sua pergunta é com relação a essa reunião como a que estamos fazendo agora? Ou a do virtual? Essa reunião de agora vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, né? Vai ao ar nos próximos dias no nosso canal do YouTube. Eu gostaria de responder a pergunta da Sábata, se você me permite, Renate. Alan, si quieres puedo responder un poquito sobre la pregunta de Sabta. En el tema de proyectos, para ser claros, ustedes no necesitan tener un proyecto para aplicar al ALA. Entonces, los campistas que trabajan con nosotros, que son seleccionados para el programa, hay unos que ya tienen un proyecto en mente, hay unos que no tienen un proyecto y que quieren saber
qué es lo que quieren hacer, y hay otras personas que ya tienen un proyecto activo y que están dando. Entonces, el campamento ayuda a todo tipo de personas en ese sentido, porque el objetivo es que ustedes tengan las herramientas para poder sea crear un proyecto desde cero o ayudarles a expandir el proyecto que ya tienen a que sea mejor y sea más grande. Entonces, en ese sentido, como ponen ahí en el campamento presencial o en el virtual, funcionan de la misma manera. Educativamente tienen el mismo enfoque de cómo llegamos a eso. En el campamento presencial, obviamente por la presencia, hay diferentes sesiones, pero que abarcamos lo mismo en cuanto a las herramientas que queremos darles para esto. Pero sí aclarar que no es necesario tener un proyecto para poder estar en Lala, pero si lo tienen, también les sirve muchísimo. Sim. Vocês não precisam ter um projeto para participar da Lala, mas alguns dos participantes da Lala ou eles têm projeto ou eles estão buscando criar algum projeto social. Nós apoiamos tanto virtual, tanto nos campos virtual quanto nos campos presenciais da mesma forma. As ferramentas que nós damos para vocês são as mesmas ferramentas. Claro que nos campos presenciais as formas de trabalhar essas ferramentas são um pouco diferentes, porque é presencial, mas são as mesmas ferramentas. E aí, falando um pouco da minha própria experiência pessoal, no meu camp, quando eu participei, tinha algumas pessoas, sabe, que já tinham um projeto e que estavam já bem interessante o projeto deles, e o meu caso, eu não tinha nenhum projeto ainda. E pode ser que eu nem queira desenvolver exatamente um projeto social, sabe? Porque os jovens da Lala, eles atuam em várias frentes. Tem jovens que não querem criar um empreendimento, mas querem fazer um impacto, sei lá, no serviço público, ser juízes, serem, sabe? E era o meu caso, por exemplo, ou no mercado financeiro. E tem muitos deles, a maioria deles, querem de verdade criar um projeto. Ou querem e não sabem como criar esse projeto. Então, tanto no camp presencial quanto no camp virtual, só para reforçar, não há diferença em relação a isso e você também não precisa ter um projeto já. Mas se você tem um projeto, nós vamos apoiar você durante os camps e principalmente também depois, né? No ecossistema da Lala, que eu acho que a Renata depois também pode explicar um pouco mais sobre o que acontece depois do camp. Boa, obrigada, Icaro. E eu queria retomar uma questão que a Yulia colocou, que eu achei super importante, sobre se ela fazendo a inscrição para o presencial e no final acabar não conseguindo arrecadar, né, o valor e ter essa possibilidade de participar, se ela poderia mudar para o acampamento virtual, né? Acho que é importante trazer que a gente tem um programa de arrecadação de fundos, de fundraising, né? Então, e que a gente acredita muito nesse programa e ele já apoiou e arrecadou para muita gente, então que é possível sim de alcançar e atingir. E nesse sentido eu gostaria de convidar a Lina para falar um pouco mais sobre o programa de fundraising, de arrecadação de fundos. Gracias, Renachi. Voy a hablar en español también y de pronto Renachi o Alan me ayudan con la traducción. Pero como mencioné, Lina, ¿sí? desculpa, si hacemos la traducción simultánea, para mí me parece un poco mejor, porque a veces esqueço un poco las cosas, entonces si quieres hablar un poco en un punto y quieras, y yo puedo hablar y después si votas, si parece bien para ti. Sí, perfecto. Súper. Gracias. Entonces, como les contaba Renachi, en Lala tenemos diferentes alternativas para acompañarlos en este proceso de, digamos, pagar su camp. Está el programa de becas y el programa de recaudación de fondos. Então, como a Renata explicou, na Lala a gente tem várias formas de apoiar vocês. Nós temos programas de bolsas e temos o programa de arrecadação de fundos, onde a gente ajuda vocês a arrecadar o dinheiro que falta. Exacto, entonces el programa de recaudación de fondos es un programa previo a sus campamentos en donde los vamos a acompañar para que ustedes aprendan a recaudar los fondos que necesitan, no solo para Lala, sino realmente para cualquier proyecto que vayan a emprender. Então, no programa de arrecadação de fundos, ele é antes de vocês entrarem e participarem dos camps. E é onde a gente vai apoiar vocês
ferramentas para arrecadar fundos tanto para a Lala ou como para projetos que vocês querem desenvolver no futuro. Entonces, en este programa van a recibir acompañamiento de mentores que les van a guiar durante este proceso de recaudación, van a recibir también entrenamientos y adicional tenemos algunas actividades de visibilización de sus proyectos en Lala. Então, nesse programa de arrecadação de fundos especificamente, vamos conectar vocês com mentores que vão ajudar vocês nesse processo e também nós vamos ajudar vocês com a visibilização do projeto de arrecadação de fundos de vocês. Entonces, puntualmente esta visibilización son dos actividades que iniciamos este ciclo que acaba de pasar, que son un Shark Tank, en donde los vamos a conectar con donantes del ALA para que los apoyen en su campaña de recaudación, y un booklet que estamos publicando en nuestras redes sociales y con nuestros aliados para que más gente conozca sobre ustedes y pues ojalá los acompañe y los apoye en este proceso de recaudación. Então, especificamente no processo de arrecadação de fundos, nós dividimos essa divulgação em duas fases, que é divulgar vocês para doadores da Lala, onde eles podem apoiar vocês, ou nós podemos colocar vocês em uma espécie de divulgação, que a gente está organizando isso agora, que vai ser um booking, onde vocês vão poder contar a história de vocês e a gente vai divulgar isso para várias pessoas, não só para a rede de doadores da Lala. Eso sería, no sé si haya más preguntas y Alan, muchas gracias por la traducción. É isso que eu queria falar e, Alan, obrigado pela tradução. No Vocês sé, vocês têm dúvidas? Talvez seria legal explicar também a bolsa, como sí. funciona la becas. Exacto. Entonces, las bolsas, cómo funcionan es cuando ustedes envíen su aplicación, tienen que enviar también un formulario de ayuda financiera contándonos la situación económica de ustedes y de sus familias. Vocês vão perceber que quando vocês enviam a sua application para lá, a sua inscrição, vocês também vão ter que colocar informações financeiras sobre vocês, sobre a sua família. Y con base en esta información, nosotros les vamos a otorgar una beca. Pues digamos que las becas se otorgan 100% basadas en necesidad y pues pueden variar entre el 10% y el 90% del costo. E com esse formulário preenchido, nós vamos dar para vocês uma bolsa com base na sua condição financeira, que pode variar, pode ser que seja de 100, 90, 50%, vai depender da sua condição econômica. Mañana vamos a tener una sesión puntualmente sobre ayuda financiera y programa de recaudación de fondos, entonces súper invitados a que participen para resolver cualquier duda que tengan puntualmente en esta temática. Amanhã a gente vai fazer uma sessão sobre uma reunião sobre isso, então se vocês tiverem dúvidas específicas sobre programa de arrecadação de fundos e programa de bolsas, vocês sintam-se convidados a participar e trazer as dúvidas que vocês têm sobre isso. Legal, gente, muito obrigada. Acho que deu para esclarecer bastante coisa. E aí, só para a gente, acho que concluir um pouco dessa parte, né? Recapitulando, então, as principais diferenças entre os acampamentos, né, virtuais e os presenciais, que a gente tem que ir pessoalmente, né? Então, no virtual, ele é oferecido em português, espanhol e inglês, vai ocorrer por 5 dias, tem ajuda financeira disponível, como a Lina e o Alan acabaram de explicar. O grupo é mais diversificado, pois até mesmo as pessoas dos lugares, né, mais distantes podem participar. Tem mais vagas disponíveis, né? A taxa fica de $500 e as inscrições estão abertas até o dia 6 de agosto, né? Já no presencial, ele vai ser oferecido nessa temporada em português e inglês. Tem duração total, né, de 7 dias, sendo o primeiro dia, né, que não é um dia todo de atividades, mas é o dia que vocês chegam para participar, e o último dia, que é o 7º dia, é o dia que vocês vão, também não é o dia todo de atividade, mas é o dia que vocês vão voltar, né, para os locais onde vocês moram. Também tem ajuda financeira disponível, de novo, né, tem aqueles pontos que eu já falei que é importante entender quais são os pontos para conseguir fazer essa viagem até São Paulo.
principalmente, né, para aqueles que são menores de 18 anos, os participantes vão precisar de uma autorização legal de seus responsáveis para poder viajar e participar do programa. Tem um número menor de vagas disponíveis, a taxa ela fica de $1.500 e as inscrições elas estão abertas até essa sexta-feira, até o dia 19 de julho, tá bom? E, Alan, você levantou a mão? Pode falar. A sábado tem uma pergunta sobre a autorização legal dos pais. Se seria a carta que enviamos no formulário. A carta que enviamos no formulário, ela é uma pré-autorização, tá? E aí, mais para frente, né, à medida que você for avançando no processo, a gente vai disponibilizar outros formulários para a gente ter tudo documentado certinho, para que ninguém tenha problemas para poder participar presencialmente. Sim, sábado, exatamente. Principalmente se você não mora em São Paulo e você precisa viajar, provavelmente você vai precisar de uma autorização dos seus pais para poder viajar sozinho. Então, seria ter necessidade de uma autorização específica. Então, que vai ser, como a Renate disse, somente depois que você for aceita, à medida que você vai avançando no processo. Isso aí. E aí, gente, de novo, né, o que é importante levar em consideração na hora desse momento, né, da escolha? É importante vocês considerarem, né, o quão confortável vocês se sentem com o idioma no acampamento que está sendo oferecido, no acampamento que vocês forem escolher, o quão também dispostos vocês estão para conseguir alcançar o valor para pagar os acampamentos. Outro ponto super importante, né? Se os pais ou os responsáveis têm conhecimento de que vocês estão participando desse processo da Lala, se eles concordam com que vocês façam essa viagem, caso seja a modalidade presencial, então é super importante vocês refletirem sobre isso e conversarem com os pais, os responsáveis legais, né? Para que dê tudo certo. E se as datas, né, que a gente apresentou, que está lá, enfim, está lá no formulário do application, né, da aplicação, se as datas também se ajustam dentro dos seus compromissos, do planejamento de vocês, né? A gente quer que vocês estejam 100% presentes ali, seja no acampamento virtual, seja no presencial, então é super importante vocês terem essa certeza enquanto planejamento de vocês, né? E entender o porquê vocês escolheram a modalidade, seja ela presencial ou virtual, né? Acho que é super importante esses pontos, assim, vocês fazerem essas perguntas para vocês mesmos sobre essa escolha. Renate, eu só queria falar um pouco sobre a ajuda financeira e bolsa. Eu, como eu disse para vocês no início, eu participei de um programa da Lala e eu fui bolsista da Lala, então recebi bolsa da Lala. Então, gente, eu sei que de início o valor ele assusta um pouco, assim, principalmente para a gente que recebe em reais e o valor é em dólar, porque a Lala é uma fundação internacional. Mas as bolsas da Lala costumam ser. A Lala costuma dar muitas bolsas. Se vocês forem ver lá no site da Lala, mais de 90% das pessoas que aplicam para a Lala receberam algum tipo de bolsa. Então, dá muitas bolsas e principalmente considera muito a realidade socioeconômica de vocês para receber bolsa. Na minha época, eu recebi uma bolsa de 95%. Então, para vocês terem uma ideia, então, tipo, cobriu boa parte do valor. Então, sejam transparentes e apliquem. A gente quer muito conhecer vocês e a gente também não quer que a barreira financeira seja suficiente para a gente não conhecer a história de vocês e que vocês não venham para a Lala. Então, a Lala vai tentar se esforçar o máximo para que vocês consigam, de fato, participar, dando esse suporte, como a Alina falou, de arrecadação de fundo, no programa de arrecadação de fundos, ou
com uma bolsa específica, complementando também com uma bolsa específica. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. E super encorajo vocês a aplicarem para o programa presencial. Foi uma experiência muito incrível. O programa virtual também é muito incrível. Então é isso. Se vocês estiverem dispostos a vir para São Paulo, acho que vale muito a pena participar de um camp presencial também, assim como de um camp virtual. E aí, recados super importantes com relação às datas. Então, como eu tenho falado aqui desde o começo dessa reunião, as inscrições para os acampamentos presenciais vão somente até essa sexta-feira, dia 19 de julho. Para os acampamentos virtuais, a gente vai continuar recebendo as inscrições até o dia 6 de agosto. E aí, depois dessa etapa que a gente recebe todas as inscrições, aí sim a gente dá o início à etapa de entrevistas, que vai acontecer, a previsão é de começar a etapa de entrevistas no final de agosto até ali começo de setembro, e que a gente divulgue já os resultados desse processo no final de setembro, né? Então, tem aí mais alguns meses até a gente conseguir divulgar. Depois disso, né, uma vez que a gente divulga os resultados, né, aí sim a gente dá o início a todo o processo de arrecadação de fundos, né, todo esse processo que a gente explicou de iniciativas para ajudar vocês a arrecadarem esses valores para cobrir os valores dos acampamentos, né? Esse período vai começar de outubro até o início de dezembro. E enfim, os acampamentos em si, que vão acontecer ali em 2025, nos meses de janeiro e fevereiro, né? Então, em janeiro, a gente começa os acampamentos em janeiro a partir do dia 13 de janeiro, então de 13 a 17 de janeiro teremos acampamentos tanto em espanhol quanto em português, né? E do dia 20 ao dia 24 de janeiro teremos acampamentos virtuais em inglês. Já os acampamentos presenciais, então a gente teremos dois, né? Que vão ser, o primeiro vai ser do dia 23 ao dia 29 de janeiro, e o segundo do dia 8 ao dia 14 de janeiro. Então, só para vocês terem ideia, né, das datas, para vocês pensarem, né, como que vai estar a minha disponibilidade para esse período, tanto do virtual quanto presencial, e aí ajudar vocês nessa tomada de decisão. Estou vendo aqui algumas perguntas, deixa eu só conferir aqui se foram respondidas. A gente ainda não tem, de fato, o local do camp presencial, então, em São Paulo, então, o lugar exato, assim, a gente ainda está fechando. O que mais? Acho que só era essa pergunta. Se tiverem mais perguntas, continuem mandando aqui. E, bom, gente, e acho que a sessão de hoje, né, conseguimos cobrir os pontos sobre os acampamentos, os tipos de acampamento e o que é importante vocês levarem em consideração para tomar essa decisão, tá? Então, se vocês tiverem outras perguntas, podem mandar aqui no chat, podem abrir o microfone também, ou também mandar para o nosso WhatsApp, que estava ali no bot, que estava ali na tela, que a gente responde por lá também. Uma pergunta, a live de amanhã também ficará gravada? Sim, Milena, a live de amanhã também ficará gravada, tá? A nossa ideia é sempre gravar esses encontros para disponibilizar para vocês depois nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, tá bom? Então tá bom. Bom, gente, se não tiver mais dúvidas, então acho que a gente termina por aqui, né? Quem quiser mandar depois, podem nos acionar pelo nosso bot. Enfim, estamos disponíveis e queremos muito encontrar vocês
mais para frente, tá? Então, obrigada por terem participado, obrigada pelas perguntas também, e depois confiram, né? Se ficou alguma dúvida, a gente vai disponibilizar essa gravação, tem bastante informação também no nosso site, e temos também o nosso WhatsApp, então estamos aqui super disponíveis, queremos vocês nos acampamentos, tá? Contem com a gente.